Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, aceitem a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aos amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, louvado seja Deus do Facebook, né? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, né? Você que ainda não inscreveu, né? Inscreva-se em nosso canal, compartilhe, né? Aperte aí o joinha e assista sempre as nossas lives, né? Louvado seja Deus, porque nós estamos pregando, ensinando a palavra de Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoa a vida de todos vocês. Mas nós estávamos estudando acerca da ética ministerial, né? Da ética, lembra? Nós no vídeo anterior, nós estudamos sobre a ética do Sinai. Louvado seja Deus, onde Moisés recebeu o ministério profético, né? Louvado seja Deus, para ensinar o povo de Israel. Ele ouvia do próprio Deus e transmitia para o povo de Israel qual era a vontade de Deus para o povo de Israel, tanto no viver como no andar, louvado seja Deus, como na adoração, enfim, tudo ao único Deus, para receber as bênçãos e a vitória do Senhor. E por causa dessas palavras, por causa desses ensinamentos, foi que muitas vezes Israel foi vitorioso nas batalhas, né? Deus dava vitória ao povo de Israel, louvado seja Deus, quando obedecia esta palavra. Graças a Deus. Maravilha. Mas eu disse aos irmãos que nós íamos chegar, né? Louvado seja Deus, na ética pastoral. E nós vamos aqui na carta do apóstolo Paulo ao seu companheiro, amigo, filho, né? Pastor Timóteo, né? Louvado seja Deus. Você aí que não conhece a doutrina da igreja, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos lá, vamos ensinar para os irmãos sobre a doutrina da igreja, como convém ser o obreiro na casa do Senhor, como convém ser o bispo, né? O presbítero, né? O pastor, o evangelista, o missionário, o diácono. Então, louvado seja Deus, para que você não venha escandalizar a igreja, o evangelho, a obra do Senhor. Eu vou estar aqui, louvado seja Deus, nesse tempo, trazendo aos irmãos esclarecimento da palavra de Deus. Então, observe aí, louvado seja Deus, nós falamos sobre a ética dos sinais, sobre a ética dos reis temente a Deus e sobre a ética dos profetas. Louvado seja Deus, todos esses são representantes do povo. Então, um obreiro, ele está na frente do trabalho para assim, dentro da liturgia do culto, ele está ministrando louvor, ministrando os hinos da harpa, ministrando ali as oportunidades, ministrando ali uma palavra, enfim. Então ele tem que estar, louvado seja Deus,
dentro dos padrões da palavra, das escrituras sagradas. Sendo assim, ele será bem-sucedido. Mas se ele for um obreiro relaxado, um obreiro nécio, louvado seja Deus, que não aprendeu, foi levantado, caiu aí, como eu sempre digo, de paraquedas, né? E hoje é pastor, mas não conhece nada de Bíblia, não conhece nada da doutrina, vai consagrando qualquer pessoa. Conheço um cidadão que me convidou para ir a um batismo na igreja, e por motivo, não convém eu falar o nome, mas chegou lá, batizou uma irmã, a irmã chegou lá, e eu quero batizar, batizou a irmã sem fazer um discipulado, né? E o que aconteceu? Quando chegou no culto à noite, essa mulher lá mesmo, no batismo, no culto batismal, ela acabou de sair da água, os irmãos foram colocar a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada. Então tudo isso é um despreparo da liderança. Não pode batizar pessoas que ainda não estão libertas, que estão oprimidas por obra de macumbaria, adultério, amigados, enfim, tem que passar na doutrina, no ensinamento da palavra, né? Jesus, ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o chamado de Jesus é esse, é para você vir, que ele vai libertar você, mas através do ensinamento dos apóstolos, dos ensinamentos dos discípulos, dos ensinamentos da liderança, dos ensinamentos da palavra do Senhor Jesus. Aí depois, e eu vos aliviarei, quer dizer, Jesus vai libertar vocês, né? Do adultério, da fornicação, vai libertar vocês se são amigados, vai ter que casar primeiro, para depois entrar na obra de Deus, para ministrar, enfim, e outras coisas mais. E o pastor não deve colocar a mão sobre essas pessoas, louvado seja Deus, nécias, louvado que não conhece a palavra, não pode consagrá-los, porque certamente eles serão derrotados na obra, como muitos aí, né? Louvado seja Deus, que chegaram ao pastorado, olha aí, chegaram a ser pastor presidente, né? E por não ter aprendido a doutrina, deram lugar à carne, acabaram com os seus casamentos, destruíram a vida dos outros, né? Louvado seja Deus, enfim. Mas vamos lá, a palavra do Senhor que diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Os deveres dos bispos. Ninguém quer ser mais pastor, né? Todo mundo quer ser bispo agora, né? Bispos e dos diáconos. Nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo, olha aí, o apóstolo Paulo ensinando, né, dando instrução ao pastor Timóteo. Convém ao bispo que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado,
não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, olha aí, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em embaraço, não caia em afronta e no laço do diabo. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui no ensinamento da palavra de Deus. Graças a Deus. Vamos lá. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, fez questão de alistar as qualidades essenciais ao ministro de Deus. Capítulo 3 de 1 Timóteo, de 1 a 7. A primeira palavra que nós encontramos aí é que o bispo, ele tem que ser irrepreensível. Glória a Deus, que significa sem mancha. O bispo tem que ser irrepreensível. Glória a Deus. Muito bem. Conforme o apóstolo Paulo, o pastor deve ser um homem digno, acima de qualquer acusação. Está vendo aí, meu amado? Muito bem. Glória a Deus. O bispo ou o pastor deve ser marido de uma só mulher. Tanto o pastor como os obreiros devem ser marido de uma só mulher. Louvado seja Deus. No grego é andra, que significa marido de uma mulher. O apóstolo orienta a Timóteo dizendo que o pastor não pode praticar a poligamia. Poligamia significa ter mais de uma mulher. 1, 2, 3, 4. Não deve praticar a poligamia, nem a bigamia. Louvado seja Deus, nem o concubinato. Concubinato, Davi tinha concubinas. Além das mulheres, ele era rei. Ele tinha também concubinas. Salomão também tinha, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, concubinas, como diz a Bíblia. Glória a Deus. Mas o pastor, o bispo, os obreiros, diácono, evangelista, presbítero, louvado, cooperadores, não devem ter concubinas. Muito bem. O pastor tem de ser casado e viver amorosamente com uma só mulher, conforme o padrão de santidade estabelecido na Bíblia. Segundo item, terceiro item, tem que ser vigilante. No grego, nefálios, que significa mente limpa, equilibrado. Segundo o apóstolo, o pastor tem de ser juizado e estar atento às artimanhas do inimigo. Olha aí. Muito bem. Tem que ficar abraçando aí as irmãzinhas, não, irmão. Ficar agarrando as irmãzinhas. Não, tem que vigiar, né? Tem que ser vigilante.
Glória a Deus. Abraça o irmão aí. Dá um abraço nele forte aí, meu amado. Mas a irmã não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se ela for casada, então piorou. E se ela for jovem, também não. Abraça a sua filha. Dá o exemplo, seja exemplo dos fiéis, hein, obreiro, e cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionário. Louvado seja Deus. Tem que ser sóbrio, que no grego é sófron, que significa autocontrolado, moderado. O pastor é uma pessoa que precisa controlar as suas fraquezas, desejos e apetite. Em tudo deve evitar exagero. Tem que ser também honesto, né? No grego cosmio, que quer dizer ordeiro. O pastor, segundo a orientação apostólica, tem de ser ordeiro no comportamento, nos deveres pessoais, familiares e também eclesiástico. Tem que ser respeitado pelo corpo de obreiros, né? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Começando lá pelo auxiliar, né? Antigamente tinha auxiliar, né? Auxiliar, cooperador, diácono, presbítero, missionários, evangelista, pastores, né? Agora tem bispos, né? E também tem apóstolos, reverendos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos esses têm que ser exemplo do fiel. Glória a Deus. Muito bem. Tem que ser hospitaleiro, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Filoquessenos, que quer dizer isso no grego, hospitaleiro, que quer dizer amante da hospitalidade, hospitaleiro. Paulo ensina aos obreiros que os obreiros deveriam estar prontos para acolher aqueles que estão de viagem em serviço missionário ou do evangelho. Ele tem que ser também apto para ensinar. Quando você vai ensinar os outros, você tem que ter uma vida exemplar. Louvado seja Deus. O que adianta eu ensinar um assunto sobre namoro, noivado e casamento? Como eu vou ensinar, louvado seja Deus, esse pessoal, louvado seja Deus, se eu não tenho um casamento, se eu não sou fiel ao meu lar, se eu não sou fiel à minha casa, se eu não amo a minha esposa, os meus filhos, louvado seja Deus, como eu posso pregar sobre casamento, sendo que o meu casamento está destruído? Louvado seja Deus. Como você pode dar conselho, louvado seja Deus, para a sua filha, irmã? Louvado seja Deus, se o seu casamento não está na doutrina, não está na palavra. Ela vai simplesmente repreender você. Então, você tem que ser apto para ensinar. No grego, didáticos, que quer dizer hábil para ensinar, obreiro devem ser habilidoso para o ensino da palavra, não dado a vinho. Gosta de uma biritinha, gosta de uma cervejinha, hein, irmão? Eita, olha aí, não pode ser dado a vinho, né? Louvado seja Deus. No grego, eparoinos, que significa alguém que assenta
por muito tempo para provar do vinho, escravo da bebida. Obreiros, Paulo orienta os obreiros devem fugir dessa prática. Quando o apóstolo Paulo manda Timóteo que tomasse um pouco de vinho, vale ressaltar que era para fins medicinais. Capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 23, né? Então, Timóteo, nós não tínhamos, naquela época, farmácia. Louvado seja Deus, como nós temos em cada esquina da rua aí, da avenida, nós temos as farmácias, né? Onde você vai lá e compra um remédio para dor de cabeça, compra lá um estomacal, né? Para o estômago. Então ele tinha um problema do estômago. Então o apóstolo disse: olha, toma aí um pouquinho de vinho por causa do seu estômago, por causa do problema que você tem aí estomacal, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Não espancador, ô irmão, misericórdia. Obreiros, é aquilo que eu tenho pregado, eu tenho ensinado. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Observe aí, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar vidas. E quando um homem no mundo, incrédulo, não crente, os católicos têm costume, né? Os camaradas que se diz católico aí, chegam em casa, dão uns tapas na mulher, tá tudo certo, né, irmão? Ele é o homem, é o machão, né? Louvado seja Deus. Mas quando ele começa a ouvir a palavra de Deus começa a ensinar ele, e ele começa a ter temor de Deus. E não cabe ao homem espancar a mulher, principalmente ao obreiro, ao bispo, ao pastor, louvado seja Deus, ao evangelista, ao presbítero, ao diácono, cooperador. Você está na frente do trabalho. Já vi casos de nós irmos para um evento sobre noivado, casamento, namoro, noivado e casamento, que o pastor chamou o casal lá na frente, a mulher não queria receber o abraço do obreiro e a mulher dele. Por quê? Porque ele dá mau testemunho dentro de casa. Glória a Deus. Então, esse tipo de pessoas não serve para servir a igreja. Tem que ser um homem de Deus que não é espancador. Louvado seja Deus. Espancador significa violento. O pastor não pode ser um homem que trata a esposa e filhos, ou a igreja, ou a sociedade com rancor, indelicadeza e com violência, né? Toda liderança tem que passar pelo estudo da teologia pastoral. Glória a Deus. Marido de uma só mulher, hein, irmão? Camarada chegou aí já todo arrebentado aí na vida conjugal, e você vai pôr ele como pastor? Você vai pôr ele como presbítero? Não pode, irmão. Tem que respeitar o casamento, a constituição divina. Louvado seja Deus, honrado seja o matrimônio. Glória a Deus. Muito bem. Não cobiçoso de tropa e ganância. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que significa cobiçoso de lucros vergonhoso. O pastor, como ministro de Deus, não convém se envolver em lucros duvidosos, desonestos. Esta recomendação também pode ser encontrada em Tito capítulo 1, verso de número 7. Tem que ser moderado, significa paciente, gentil. Glória a Deus. Sua missão
pastoral requer paciência, equilíbrio no trato com as pessoas. Esses dias eu estava lá no centro da cidade e aí passou uma irmã e disse assim: ô irmão, ô pastor, o senhor conhece o obreiro fulano de tal? Conheço sim. Sabe onde ele mora? Não sei não, irmão. Porque ele ficou devendo aluguel lá em casa. Eu saí, quando eu voltei, ele já tinha pegado as mudanças dele, já tinha sumido, desapareceu e ficou me devendo aluguel. Olha o escândalo para a igreja. A mulher não é crente, a mulher já não vai mais para a igreja, e a mulher também, louvado seja Deus, vai na igreja fazer escândalo quando o pastor estiver lá pregando. Então, glória a Deus, o pastor tem que ser moderado, glória a Deus, não contencioso, amacho no grego, que quer dizer sem lutar. O pastor deve ser homem livre dos espíritos de contenda. Olha aí, não contendeiro, não avarento, né? Que quer dizer amante do dinheiro. Paulo exorta os obreiros, os obreiros não podem ser doente por dinheiro, que governe bem a sua própria casa. Irmão, glória a Deus, que significa administrar, gerir, conduzir. O ofício pastoral exige muita cautela e sabedoria diante dos deveres, e por isso o compromisso doméstico, dentre os quais podemos citar amor, atenção, tempo, alimentação, prazer conjugal, olha aí, valorização um do outro. Você valoriza a sua esposa te valoriza, tem que haver valorização aí entre o casal. Glória a Deus, compra roupa para ela, glória a Jesus, para ela te acompanhar aí nas festividades aí. Honra a sua esposa, senão você não serve para o ministério. Glória a Deus, glória a Jesus. Que governe bem a casa resulta em ter o respeito dos filhos. Os obreiros devem compreender que o governo doméstico reflete no governo eclesiástico, no governo da igreja, olha aí. Pois, quando existem ordem no lar, haverá ordem também na casa do Senhor. Não pode ser nécio, né? Louvado seja Deus, sem novo convertido, né? Recém-plantado, novo convertido ao ofício pastoral, né? Demanda maturidade espiritual, vivência cristã, porque não é possível para pessoas que ainda não estão solidificadas em Cristo e na casa de Deus. Paulo alerta que os nécios está propício a se orgulhar da posição recebida, ficando vulnerável e cairá na condenação do diabo. Tem que também dar bom testemunho, né? Dar bom testemunho do que estão de fora. As pessoas que estão de fora, os vizinhos, elas têm que olhar para você e tem que ver que Deus te deu um banho de libertação, você é liberto. Antigamente você era filho do cão,
Agora você não é mais filho do cão, agora você é filho de Deus. Então, a palavra de Deus, ela te libertou, né? A palavra liberta. Então você foi aprendendo a palavra e a palavra vos libertou. Eu quero dizer a todos os irmãos, a todos os ouvintes que estão me ouvindo, que estão me assistindo, se tiver alguém aí que ainda não faça isso, comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia, comece a entrar na doutrina, ame a sua esposa, a mulher da sua mocidade é a primeira, viu? Louvado Deus, repudia o divórcio, tá? Fica procurando meio de divorciar, não. Ame a sua esposa, ame a sua mulher. Esse é um conselho deste seu amigo, companheiro, na obra de Deus, pastor Eduardo. Deus abençoe a sua vida, louvado seja Deus, e os novos convertidos, que ainda, louvado seja Deus, estão na igreja, que vão me assistir, louvado seja Deus, continue na fé em Cristo Jesus, obedecendo a doutrina da palavra de Deus, glória a Jesus, e continua se inscrevendo em nosso canal, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale melhor em cada coração. Deus abençoe.